incrível descoberta transformou Howard Carter e Lord Carnarvon em celebridades. O Egito Antigo passou a influenciar a moda, a arquitetura e a literatura. Tutankhamon foi notícia no mundo inteiro. E a intensa cobertura dos jornais reavivou o lado místico do Egito Antigo, inclusive o mito da múmia vingativa, que tinha sido tema de histórias de terror por décadas. Sir Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, também ajudou a disseminar essa ideia, de acordo com Dominique Montserrat. A partir do final do século XIX, começaram a aparecer muitas histórias na ficção inglesa de múmias vingativas. Talvez a mais conhecida delas seja a de Conan Doyle, lote 249. Na história, um homem compra uma múmia egípcia num leilão e a leva para Oxford, onde é perseguido e destruído pela múmia. É a velha história da múmia que se vinga de quem desacralizou o túmulo. Depois da descoberta da tumba de Tutankhamon, o tema voltou à baila. Coralie, que na época era uma romancista de sucesso, tinha escrito um artigo genérico sobre maldições e o Egito Antigo no jornal The New York Times, baseando suas ideias no tratamento que múmias vingativas recebiam na ficção popular. Marie Corelli se refere à seguinte inscrição numa tumba: a morte toca com suas asas naquele que entra na tumba do faraó. Dias depois da publicação do artigo, Lord Carnarvon morreu, o que reforçou a crença na maldição da múmia. Falou-se que o cachorro de Lord Carnarvon teria morrido na mesma hora que o dono, no castelo na Inglaterra. E no Cairo, as luzes teriam se apagado. No que foi considerado um mau presságio, uma cobra matou o canário de Carter na casa dele no Egito. E advertências inéditas foram divulgadas pelo líder espiritual de Lord Carnarvon. Velma, ou Velma, o vidente como preferia ser chamado, era especializado em quiromancia e tinha conexões com o mundo aristocrático. Ele escreveu várias autobiografias, falando bem de todo mundo. Entre as mãos que lia estavam as de Lord Carnarvon. Estava meio na moda naquela época a leitura da palma da mão. E as do meu bisavô foram lidas aqui, no primeiro andar do castelo. Velma teria previsto um destino terrível para Lord Carnarvon, mas claro que isso só foi divulgado depois da morte dele. Outro vidente da época era Louis de Hammond, cujo nome de guerra era Cairo. Ele dizia ter encontrado uma maneira de ler a mão que dava a ele um conhecimento sobrenatural sobre o futuro. Cairo disse que a cunhada de Tutankhamon tinha aparecido para ele num sonho para
para dizer que, se relíquias fossem retiradas da tumba, Lord Carnarvon morreria no Egito. Apesar das ameaças, a família dele acredita numa explicação bem mais simples para a morte. Ele foi picado por um mosquito e não tratou a ferida. Na época não havia antibióticos. Há uma explicação racional para a morte de Lord Carnarvon, mas várias outras mortes foram atribuídas à maldição. Investigações científicas revelaram que pode haver alguma verdade na ideia de uma ameaça sinistra aguardando arqueólogos do outro lado de uma porta lacrada. O gás radioativo radônio pode se acumular em lugares totalmente fechados. O nível desse gás na tumba de Tutankhamon era 5 vezes mais alto do que o considerado seguro. Pode ter atingido um nível 10 vezes mais alto assim que a tumba foi aberta. Gavin Gilmore, da Universidade de Bradford, publicou recentemente um estudo sobre a medição da radiação nas pirâmides egípcias. Arqueólogos que trabalham num ambiente desse tipo estão sujeitos a um risco maior, porque inalam grande quantidade de gás e poeira. Eles estão mais expostos ao risco de câncer do pulmão e de pele. Há também a possibilidade de gás radônico causar câncer na próstata ou na medula. Mas será que um destino terrível realmente aguardava as pessoas envolvidas na descoberta? Esta fotografia mostra os principais membros da equipe fazendo um lanche dentro da tumba de Tutankhamon. Eles viveram, em média, até os 66 anos. Não há evidência estatística de que aquele trabalho representou algum perigo. Lord Carnarvon morreu poucos meses depois de entrar na tumba, mas Carter viveria ainda por 16 anos. E a filha de Lord Carnarvon, Lady Evelyn, só morreria 57 anos depois. Então, por que a ideia da maldição foi amplamente aceita? Eu acho que todas essas ideias sobre o Egito místico tinham grande ressonância. Isso tem a ver com o sentimento de pesar causado pela Primeira Guerra Mundial. O mito da múmia vingativa ficou por causa de outras coisas que estavam acontecendo naquele momento. Havia muito interesse no oculto e no espiritualismo, e o Egito Antigo tem isso de sobra. A tumba de Tutankhamon não tinha maldição. Nunca houve uma múmia vingativa. A história não teve origem nas crenças místicas dos egípcios. O mito foi criado pelas superstições do século XX. A história cresceu a partir dos medos e das confusões da era moderna. Muito da verdade sobre Tutankhamon continua envolto em mistério.